Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Amém, irmãos? Amém. O texto diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, o rei, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Amém. A Bíblia apresenta vários personagens chamados de Herodes. Herodes se tornou uma dinastia, não é, de pessoas importantes, mas todos os Herodes, diferente de outros termos, como César, que também não é nome, mas é uma posição, como Abimeleque, que também não é um nome, mas é uma posição. Herodes, todos eles, tem uma curiosidade, todos eles são de uma mesma família, né? Então todos os Herodes têm o mesmo sangue, tá certo? Com o passar do tempo se torna um título. Algumas pessoas se tornavam Herodes, mas eles faziam parte de uma mesma família. Um cara chamado Antípater, ele teve 4 filhos, não quero me estender tanto nessa introdução por causa do horário, e um deles chamava José, outro deles se chamava Fazael, e um deles chamava Herodes. E esse Herodes, filho de Antípater, se tornou muito conhecido, muito famoso. Com 16 anos, ele já era um prodígio, tá certo? Dentro de áreas do saber, especialmente em exatas, ele se tornou o que a gente vai conhecer hoje como engenheiro. Tá? Como engenheiro. Esse cara é o Herodes o Grande. Herodes o Grande é o principal de todos eles, é o que deu nome a essa dinastia herodiana, tá certo? Esse Herodes o Grande, ele era um homem muito mau, muito duro e muito inteligente. Ele teve 10 esposas simultaneamente. 10 mulheres na mesma casa o serviam como esposas. Algumas delas eram importantes. Eu vou falar o nome de algumas por conta dos filhos que tiveram. Tá certo? Por exemplo, Doris é uma das mais antigas esposas de Herodes. Ela foi mãe de um cara chamado Herodes Antípater. Esse cara é famoso, mas ele morreu rápido. Ele teve 2 esposas por nome de Mariane. Então, vamos chamar de Mariane I e Mariane II. Era um nome muito comum na época. Mariane I foi mãe de Herodes Alexandre. Herodes Alexandre morreu antes de reinar. Não reinou em lugar nenhum. Mariane II foi mãe de Herodes Filipe. E Herodes Filipe aparece na Bíblia. Ele está dentro do contexto bíblico. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Por exemplo, tem a Cesareia de Filipe, é por causa desse cara aí. É nesse lugar que é dado ao nome desse rapaz que Pedro faz a confissão. Tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo e tal. Bom, uma outra mulher, esposa de Alexandre o Grande, chamava-se Maltácia, e ela foi mãe de Herodes Arquelau. Herodes Arquelau governou a Judéia entre 4 a.C. e 6 depois de Cristo. Tá certo? Ela também foi mãe de Herodes Antipas. E esse Herodes Antipas é muito importante na Bíblia. Tá certo? Por quê? Porque ele governou a Galileia e a Pérea
entre os anos 4 a.C. e 39 depois de Cristo, ou seja, compreendendo o período todo da vida de Jesus aqui na Terra. O que mais que a gente sabe sobre esse Herodes Antipas? Herodes Antipas, ele foi o cara que julgou Jesus, que Jesus vem perante Herodes, e Herodes abre mão desse julgamento e passa para Pilatos. Esse cara é o Herodes Antipas, filho de uma mulher chamada Maltace, que é a mulher de Herodes o Grande. Estou me fazendo entender? Vamos lá. Esse Herodes Antipas, ele se casa com Herodias, que é a esposa do seu meio-irmão Herodes Filipe. Lembra do Herodes Filipe? Então, o Herodes Antipas, ele toma a mulher desse meio-irmão aí. Então, Herodias, ela foi esposa de 2 Herodes. Um Herodes Filipe, que é filho de Mariana, e outro Herodes Antipas, que é um Herodes assim bem importante no contexto bíblico. É o Herodes mais recorrente no texto bíblico. Não é o mais famoso. O mais famoso é o Herodes o Grande, o pai deles todos aí. Ele também, o Herodes o Grande, foi marido de Cleópatra, mas não a Cleópatra do Egito, obviamente, mas de Cleópatra de Jerusalém, né? E a Cleópatra de Jerusalém, ela é mãe de outro Filipe, que governou a Itureia, outros lugares e tal. Vamos lá. Como a gente está entendendo aqui, são muitos Herodes, né? Vale a pena fazer um estudo sobre isso. Se você pesquisar, você vai entender, assim, algumas coisas na Bíblia vão começar a fazer sentido quando você estuda a história desse cara Herodes o Grande e os seus desdobramentos, né? Então são muitos Herodes e esse nome se torna um símbolo de poder, um símbolo de autoridade, de prestígio. No início do 1º século, até na verdade o fim do 1º século, essa dinastia governa por mais de 70 anos. Na verdade, bem mais de 70 anos, perto de 100 anos, e tudo começa com Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande é o primeiro. Esse do texto que nós lemos aqui, da visita dos magos e tal, esse é o Herodes o Grande. Tá? Esse é o Herodes o Grande. E Herodes o Grande, como eu disse agora há pouco, foi o responsável por várias construções. Vou falar daqui a pouco das construções. Então vamos lá. Quando Jesus nasce, tem um Herodes, Herodes o Grande. E quando Jesus morre, tem outro Herodes, que eu falei o nome aqui, que é Herodes Antipas. Tá? Então Herodes o Grande é no nascimento, e o filho dele, o Antipas, é quando Jesus morre. E o Antipas durou mais. Então, na Bíblia, tem muito mais referência a esse Herodes Antipas do que ao seu pai, muito embora seu pai, historicamente falando, fosse um vulto muito maior, nem dá para comparar com Herodes Antipas. Então, Herodes o Grande foi um grande construtor, ele construiu uma das... Bom, não umas, mas vamos lá. Dentre as suas obras magníficas está, por exemplo, o Templo de Herodes. Né? O templo que tinha sido reconstruído foi feito primeiramente por Salomão, destruído pelos babilônicos, reconstruído por Esdras, Neemias, Zorobabel, aquele pessoal da reconstrução, e ele foi revitalizado, mas não é um revitalizado, ele refez, na verdade, o templo. O templo, para você ter uma ideia da grandiosidade da construção, é sobre o mesmo lugar, um monte, onde foi construído o templo de Herodes, o mesmo lugar onde foi construído o segundo templo, é que ele constrói o templo que leva o seu nome, Templo de Salomão. Né? É o templo para Deus, mas é conhecido na época dele como Templo de Herodes. E aí, para você ter uma ideia da grandiosidade da construção, ele tirou tudo lá do templo do monte, que é o Monte Moriá, e fez um platô, como fala? É platô, não é? Uma base fixa, grande, em cima do monte, porque o monte é pequeno. E para receber uma construção daquele tamanho, ele precisava fazer uma coisa muito grande. Para a gente ter uma ideia, aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de Muro das Lamentações, é exatamente parte desse platô, dessa base sobre a qual foi construída o templo de Herodes, no templo de Herodes. Mas essa é apenas uma, ele construiu o templo para poder ficar amigo dos judeus, para o pessoal gostar dele. Não deu muito certo, porque o pessoal honrava o templo, mas não queria muito saber dele. Mas vamos lá. Fora isso, ele construiu a fortaleza de Massada. Se você der um Google depois, fortaleza de Massada, e achar as imagens, você vai ver
uma fortaleza que foi... Essa fortaleza, ela fica conhecida mais, assim... O pessoal sabia dessa construção, mas não sabia os detalhes. 70 anos após a morte de Herodes, no ano 70, 74 anos, mais ou menos, após a morte de Herodes, quando os judeus, numa revolta numa insurreição mesmo contra o governo, eles passam a viver naquela fortaleza, e a fortaleza tinha tantos detalhes arquitetônicos, técnicos, como uma fortaleza, que o governo demora 3 anos para conseguir vencer uma coalizão pequena de 70 e poucas pessoas. Tá certo? Bom, tinha muito mais, mas o que resta são 70 e poucos, e eles acabam fazendo um suicídio coletivo. Né? Vale a pena você estudar sobre a fortaleza de Massada, uma das construções grandes de Herodes o Grande. Mas não é a única. Tem o templo, tem a fortaleza que eu estou falando agora, tem a própria cidade de Cesareia Marítima, onde ele aproveita as águas do Mediterrâneo para um banho. Diz a história que ele sofria de psoríase, aquele negócio que fica coçando e tal. Então ele fez um esquema para se banhar com as águas do mar, sem sair de casa. É interessante essa arquitetura no palácio de Herodes, que fica na cidade de Cesareia Marítima, que tem 2 Cesareias. Ele constrói nessa cidade um teatro, um anfiteatro, que ainda é usado até hoje. Veja que é um teatro construído antes de Cristo e que é usado para shows. Eu já participei de shows nesse teatro, que é construído por Herodes o Grande. Pista de cavalos, pista de corrida. E uma outra coisa que chama atenção na construção, não é o nosso assunto, mas já que eu estou dando detalhes de Herodes o Grande, ele constrói um aqueduto que tem quilômetros e quilômetros de distância. Pensa num negócio de 2.000 anos atrás, que leva a água de uma cidade para outra via aérea. Aí você fala assim, como é isso? Pois é, um tipo de um viaduto para levar água. O nome desse negócio é aqueduto. Então, com pilares, como fala, colunas, não é? E esse aqueduto levando água doce de uma cidade para outra. Nós estamos falando de 50, 60 quilômetros de construção. Na época era muito mais, mas ainda hoje tem. Ali na cidade de Cesareia, por exemplo, indo para o lado de Tel Aviv, Jope, enfim, tudo isso faz parte são algumas construções no catálogo de Herodes o Grande. Sem dúvida nenhuma, foi um dos principais engenheiros da história, aquele que construiu Brasília, como chama? Oscar Niemeyer, tinha de sentar para aprender com Alexandre. Eu estou falando Alexandre porque Alexandre o Grande também é outro vulto importante, com Herodes o Grande. Mas o nascimento de Jesus é o assunto de hoje. E o nascimento de Jesus, o nosso assunto aqui é o nascimento de Jesus, quando Jesus nasce, desperta a atenção de estudiosos. A Bíblia chama de magos, vindos do Oriente. Magos. Esse termo magos, ele é uma... Eu não sei como é que está exatamente, fico devendo para vocês, nas versões mais atuais, como é que aparece essa palavra. Mas mago, para nós no Brasil, é uma tradução talvez meio infeliz, porque o termo grego, a palavra no texto original que está por trás, tem a ver com pessoas muito estudadas, estudiosos, doutores, astrônomos. Eu não estou dizendo astrólogos, eu estou dizendo astrônomos. Pessoas que estudam o movimento das estrelas, as constelações. Esses caras são pessoas extremamente estudadas. Tá? Bom, o nascimento de Jesus desperta, então, esses astrônomos, a Bíblia chama de magos, vamos respeitar a Bíblia em português, os magos que vieram do Oriente, de outras nações, tipo da Síria para lá, ainda mais para o Oriente. Israel está no Médio Oriente, ele está dizendo, pessoas que vindas do Extremo Oriente, da Fenícia e tal, estão vindo para adorar a Jesus. Eles não sabem o nome de Jesus,
Eles não têm detalhes teológicos a respeito de Jesus, mas eles sabem que um rei da Judéia está nascendo pelo estudo dos astros. Eles recebem uma direção de Deus a respeito do nascimento de Jesus como Salvador, e guiados por uma estrela chamada Estrela da Alva, né, estrela que dá para ver de dia, por exemplo, eles viajam até Jerusalém, que é a capital da Judéia. E lá encontram Herodes o Grande, porque quem reina no momento do nascimento de Jesus é esse grande construtor, é esse grande homem, é esse tirano, esse cara, marido de 10 mulheres, é esse Herodes o Grande que manda, que reina na Judéia até então. E aí eles chegam e fazem a pergunta. No versículo de número 2, eles dizem assim: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Só um detalhe. Quem é rei na Judéia é rei dos judeus. E quem é rei na Judéia nesse momento é Herodes o Grande. E eles chegam para Herodes o Grande, rei dos judeus, e dizem assim: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. Veja a encrenca. Eles chamam o rei dos judeus e falam assim: cadê o rei dos judeus? Onde nasceu? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Num tempo onde para reinar era preciso vencer guerras, matar pessoas, derramar sangue, fazendo conluio, matar às vezes os próprios irmãos, que acontece muito isso na família de Herodes. Chega alguém e fala assim: onde está aquele que nasceu rei? Não matou ninguém, não fez um conchavo político, não puxou o saco de ninguém, mas aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e viemos aqui para adorá-lo. É sobre essa pergunta e a reação de Herodes que eu gostaria de falar essa manhã, deixando 3 pontos para você pensar. Primeiro, a chegada de Jesus destrona qualquer um que estiver no trono. A chegada de Jesus destrona qualquer um que estiver no trono. O cara é Herodes o Grande. Ele é o rei. E ele reina na Judéia. Quem reina na Judéia é rei sobre os judeus. Esse cara é grande. O nome dele é Herodes o Grande. Ele é o construtor, ele é o maior construtor, ele é o maior arquiteto, ele é o melhor arquiteto, ele é um guerreiro, ele tem 10 esposas, ele tem filhos, que ele nem sabe quantos, parece que 15. Ele se senta no trono, ele decide, ele reina em toda a Judéia. Quem reina na Judéia é rei dos judeus. Ele era o rei dos judeus. Mas um dia recebe uma comitiva de doutores, pessoas com roupas diferentes, com pessoas de poder, pessoas poderosas de onde vinham, uma comitiva de doutores que estão dizendo que estão sendo guiados por uma estrela. Faz a conta aí. Nós chegamos aqui, mas quem trouxe vocês? Aquela estrela. O cara sai lá fora de dia, tem uma estrela. É a estrela do dia, a estrela da alva. Aí eles: quem trouxe vocês aqui? Nós estamos sendo guiados por essa estrela. Viemos do extremo oriente, porque soubemos que o rei dos judeus nasceu. E nós estamos aqui para adorar o rei dos judeus. Eles estão indo encontrar um bebê que nasce como rei e dos judeus. E eles estão indo lá para encontrar esse bebê e adorar o bebê. Adorar o bebê. Veja, para exigir adoração naquele contexto politeísta romano, o cara tem que ser um rei. E não é qualquer rei, não. Porque a César era devida a adoração. Daí vem a expressão Ave César. A ele a adoração. Mas o Herodes era Herodes o Grande, não era qualquer um, que era um rei de segunda, porque o grande rei é o rei de Roma. Mas ali ele já era considerado como tal. E aí vem um pessoal de longe, de fora, de outro país, dizendo: essa estrela trouxe a gente até a sua cidade, porque o verdadeiro rei dos judeus nasceu e a gente quer encontrar esse bebê e adorá-lo. Bom,
ele encontra esses doutores de outras nações que querem se ajoelhar e querem reconhecer um bebê como rei de graça. O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte: num tempo onde, para ter o reconhecimento como rei, você precisava vencer uma guerra, você precisava derramar sangue, você precisava matar pessoas, você precisava puxar o saco de gente importante, você precisava ter conluios políticos bem feitos, bem entrelaçados, você precisava de aliança, você precisava ser aliançado com gente poderosa e ficar rezando para que os poderosos não caíssem, porque do nada uma guerra podia estourar lá em Roma e sobrar para você aqui. Você está entendendo? Nesse tempo, onde quem é maior engole o outro, nesse tempo onde as alianças internacionais definiam quem reina e quem não reina, chega um pessoal e diz assim: nós somos doutores, essa estrela trouxe a gente, e nós queremos nos ajoelhar e reconhecer como rei um bebê, e não apenas reconhecê-lo como rei, mas adorá-lo. A palavra grega é a palavra proskinel, que é a palavra, no pé da letra, é o gesto do cachorro que lambe a mão do dono. E daí vem a palavra adoração, aquela que se prostra e se submete 100%. Ele disse: nós queremos ver esse bebê e fazer o proskinel no grego, e nos prostrarmos diante dele e adorarmos esse bebê, sem guerra alguma, estão entendendo? Sem pressão alguma internacional, sem interesse algum, sem exigência alguma, sem lei alguma. Ninguém mandou, não tem uma lei, a gente não está aqui obrigado, a gente não está aqui porque perdemos uma batalha, a gente não está aqui porque queremos alguma coisa, não. Nós apenas queremos adorar a Jesus. Eles são sábios e querem ver Jesus, conhecer Jesus, tocar em Jesus e adorar a Jesus como rei. Detalhe, dos judeus. Mas quem é o rei dos judeus? Quem é o rei da Judeia? É Herodes, o grande. Estão começando a entender a ideia? Eles perguntam para o rei: aonde está o rei? Se você estivesse lendo o sermão que eu preparei, está escrito assim: eles perguntam ao rei, rei com R minúsculo, aonde está o rei com R maiúsculo? Eles perguntam para o rei, o Herodes o Grande, cujo R no meu sermão está minúsculo, aonde está o verdadeiro rei? Você entendeu? E o cara é o rei dos judeus. E eles perguntam: onde está o rei dos judeus? Porque nós estamos aqui para adorar o verdadeiro rei dos judeus. Aleluia. Para esses sábios que vêm do Oriente, o que vale como rei não é o que foi indicado por Roma. O que vale como rei não é quem venceu uma guerra sangrenta. O que vale como rei não é o puxa-saco de César. O que vale como rei é o indicado pela estrela da alva. Esse é o verdadeiro rei. Jesus nasceu tirando Herodes o Grande do trono. Jesus nasce, Jesus chega na terra, tirando Herodes do trono, destronando Herodes. Pensa nisso. Ele, na cruz, tem escrito alguma coisa em cima da cruz de Jesus. Quem lembra? Esse é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Ele nasce como rei dos judeus, ele morre como rei dos judeus e se torna rei de todos os homens, e se torna rei de todas as cidades, de todos os homens, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? É a grande pergunta. A chegada de Jesus significa, em primeiro lugar, que Herodes o Grande vai deixar de ser rei. Ele vai rodar. Ele vai perder o trono. Ele vai sair do trono. Ele vai ser destronado. Por isso, primeiro ponto, a chegada de Jesus destrona qualquer um que estiver no trono. Você entende isso? Quando Jesus nasceu, Herodes perdeu. Saiu do trono. Vai chegar em você essa história aí. Em mim.
quando Jesus chega, quem está no trono tem que sair. Quando Jesus chega, quem acha que manda tem que parar de mandar e tem de se submeter ao verdadeiro rei, Jesus. A chegada de Jesus destrona qualquer um. A chegada de Jesus é o fim do mandatário que é você. A chegada de Jesus tira a nossa coroa da nossa cabeça e nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Quando ele nasceu, Herodes perdeu. Quando ele chegou em Gadara, o demônio que estava dentro daquele garoto, isso é Marcos capítulo 5, versículo 6, não teve outra saída. A Bíblia diz que o demônio se prostra diante de Jesus e adora a Jesus. Quando ele chega, até o demônio se curva, se prostra, se entrega. Quando ele, no barco, acordou no meio da tempestade, eu não vou falar os textos, porque a gente está só no primeiro ponto. Quando Jesus acorda no meio de uma tempestade no mar da Galileia, o vento se prostra, o mar se acalma, porque quando Jesus chega, é Ele que reina e ninguém mais. Nem o tempo, nem o mar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 21. Palavras de Jesus: quando o valente tranca bem armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, vencendo-o, retira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus bens. Aquele que era metido a valente, aquele que trancava a sua vida, aquele que trancava a sua casa, aquele que fazia acontecer na sua história, ele se achava o valente, ele se achava poderoso. Mas a Bíblia diz que quando o verdadeiro valente chega, o mais valente do que ele vence, ele destrona, ele joga por terra e ele reina. Quando ele chega na casa de Jairo, era a morte da menina que estava sentada no trono. Quando ele chega na casa de Jairo, era a morte da menina que reinava naquela casa. Mas quando ele chegou, a morte saiu e a menina ressuscitou. Quando Jesus chega, tudo sai do trono. Quando ele chega no cemitério onde estava seu amigo Lázaro, a morte reinava. Mas a morte saiu e ele reinou. Quando ele abraça a mulher com hemorragia contínua, a doença reinava. Há quantos anos? 12 anos. Mas a doença saiu e a mulher foi restaurada da sua enfermidade. Quando ele tocou no leproso, a lepra reinava há tantos anos. Mas a lepra saiu do trono e Jesus Cristo sentou-se ao trono. Quando João, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Quando João tem uma visão do céu, quando João tem uma visão do trono, quando João tem uma visão da sala do trono, no capítulo 4, a Bíblia diz que ele enxerga anciãos. No versículo de número 10, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono dizendo: digno és de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Os 24 anciãos tinham coroas na cabeça. Quem tem coroa é rei, quem tem coroa manda, quem tem coroa pode, quem tem coroa reina. Mas quando Jesus chega, eles tiram a coroa da cabeça e colocam aos pés de Jesus e dizem: o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina. Aleluia. Quando viram a página, capítulo 5 do livro do Apocalipse, tem um livro selado na mão do que está sentado no trono. Eu não sei o versículo. E a Bíblia diz que um anjo forte bradava desde o céu dizendo: quem é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra ousava tomar o livro ou mesmo olhar para ele. Então João, no versículo talvez o 3, dizia: e eu chorava muito. Mas um dos
um dos anciãos, chegando a João, disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. E a Bíblia diz que quando Jesus toma o livro da mão do que está sentado no trono, o capítulo é o 5, talvez o versículo seja o versículo 9, diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com o seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o seu reino, para o seu Deus, os fizestes reino e sacerdotes. Quando Jesus chega, é o fim de todo o reino humano. Quando Jesus chega, quem estava no trono tem de sair. Quando Jesus chega, quem estava no trono acabou de perder o seu reinado. A grande verdade é a seguinte: quando Jesus chega, se você estava no trono, esse trono tem de ser desocupado. Herodes, você é o quê? Rei dos judeus. Você é o quê? Rei dos judeus. Você é o quê? Rei dos judeus. Nós vimos a estrela do verdadeiro rei dos judeus. E nós estamos aqui para adorar o bebê. Estamos aqui para adorar a criança. Segundo, aleluia, cuidado com promessas feitas a respeito de Jesus. Cuidado com promessas feitas a respeito de Jesus. Ao saber do novo rei, ao ter notícias sobre o novo rei, Herodes dizia estar interessado em ir lá e adorar também. Veja o versículo 8. Herodes fala assim para os sábios: vão, na minha versão, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, dizei para mim, para que eu também vá e o adore. Esse Herodes é o grande. Ele quer adorar Jesus? Não. O que ele quer com Jesus? Matá-lo. Cuidado com as promessas feitas a respeito de Jesus. Herodes prometeu, ele falou, ele se comprometeu a fazer o quê? Adorar Jesus. Tem um novo rei dos judeus? Que bom! A hora que vocês descobrirem onde está, me manda o endereço. O nome da rua e o número. Porque eu também quero ir me prostrar. Prosquinel é a palavra. Eu também quero ir me render. Mas na verdade, ele queria matar Jesus. E na ânsia de matar Jesus, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mandou assassinar todos os bebês de uma cidade. Todos os bebês de uma região. Por quê, pastor? Para que Jesus não reinasse. Ele está matando pessoas, machucando famílias, para que Jesus não pudesse reinar. O grande intuito é que Jesus não pode reinar. Jesus não. Então, para Jesus não reinar, eu mato pessoas. Para Jesus não reinar, eu destruo famílias. Mas ele não vai reinar aqui. Quem reina aqui sou eu. Esse é a cabeça de Herodes. Mas na conversa, ele está dizendo o seguinte: eu quero adorar Jesus. Me fala o endereço que eu vou lá me prostrar também. Quantas pessoas prometem uma coisa quando se trata de Jesus, mas fazem outra completamente oposta àquilo que prometeram? Quantas pessoas? Gente que prometeu adorar Jesus, não importam as circunstâncias, como diz a música. Pessoas que prometeram honrar Jesus acima de todas as coisas.
Mas um namorado acaba com tudo. Uma namorada, uma mulher, acaba com tudo. Pessoas que prometeram honrar Jesus, mas um suborno. Por baixo do pano, tal. Não, preciso mesmo trocar de carro, tal. Pronto, acaba tudo. Pessoas que prometeram honrar Jesus, adorar Jesus. Pessoas que dizem, eu quero me prostrar, eu quero me lançar aos pés dele, eu quero adorar, eu quero servir. Mas uma coisa. Promiscuidade, sexo, lascívia, dinheiro, oportunidades, não sei. E a promessa vai para o beleléu. E a ideia de adorar acaba ali. E o projeto de adorar Jesus tem fim. Tem fim. Dias atrás eu encontrei um irmão que há tempos eu não via, com a cabeça virada por causa de uma mulher. Eu fiquei olhando. Eu falei, mas cara, você não é aquele cara. Cadê aquele irmão que ama Jesus? Ele começou a chorar. Cadê aquele irmão que amava a Deus sobre todas as coisas? Para quem fez promessas de serviço? Para quem jurou amar e adorar? Para quem prometeu servir? Para quem prometeu nunca desviar? E agora você está assim por causa de mulher? O que vale mais? Esse cara prometeu adorar Jesus. Me fala onde ele está para que eu vá e me prostre. Mas na verdade ele não. O que ele faz é diferente do que ele promete. E eu? E você? E a gente? Quantas pessoas prometeram servir, prometeram serviço, prometeram trabalho, mas estão dando trabalho? Já pensou nisso? Eu prometi trabalhar. E hoje? Não, estou dando trabalho. Estou dando um trabalho. Eu prometi servir. Eu espero que o Espírito Santo traduza essas palavras para o teu coração e coloque para você. É você também. Porque quantos de nós já prometemos coisas a respeito de Jesus, mas fizemos outras? A promessa é uma, a atitude é outra, a ideia original é uma. Ah, pastor, sabe o que é? Mas a Cris não me cumprimentou depois do culto, então agora para mim não quero mais viver. Então você está pensando em você ainda. Você não entendeu? Que o rei é ele. Que quem deve ser servido é ele. Quem deve ser adorado é ele. Que quem está no trono é ele. Que o rei é ele. Não, mas eu esperava que eu fosse tratado de forma diferente. Não, você não entendeu? Não estou dizendo com isso que o esporte preferido da igreja é machucar você. Não. Mas se porventura você foi machucado, e daí, cara? Acabou então? As promessas acabaram. Porque pisaram no seu dedão. Tudo aquilo que você prometeu não vai funcionar. Porque você perdeu a sua carteira, perdeu dinheiro não sei aonde, porque... Ora, meu Deus do céu. Será que estamos agindo como Herodes? Que promete uma coisa, mas por causa do poder, fazem outra? Quantas pessoas prometem uma coisa, mas quando se trata de Jesus, mas fazem outra diametralmente opostas? E por quê? Simples. Porque Jesus ameaça o nosso estilo de vida. Jesus ameaça o nosso estilo de vida. Por isso, quando eu faço apelo na igreja de vez em quando, quem aqui não é crente? Alguns levantam a mão. Quem está interessado em Cristo? Eu falo, pensa bem. Já viram falando isso? Pensa melhor.
Não, eu quero. Você quer mesmo? Pensa mais. Vou te dar alguns minutos aí para você pensar. Por quê, pastor? Porque a chegada de Cristo é o fim do seu estilo de vida, filhão. É o fim do seu estilo de vida. Você não vai mais comprar igual você comprava. Você não vai mais vender igual você vendia. Você não vai mais falar como você falava. Você não vai mais se vestir como você se vestia. Você não vai mais amar como você amava. Você não vai mais trabalhar como você trabalhava. É o fim, acabou. E por que o Herodes diz que quer adorar, mas na verdade quer matar? E faz de tudo e está trabalhando pela morte de Cristo? Ora, porque Jesus ameaça o estilo de vida do cara. Como ameaçou o meu, como ameaça o seu. Essa é a verdade. Herodes mandou matar Jesus para que ele, Herodes, continuasse reinando. Sem problemas. Sem intervenções. Espera aí. Esse Jesus aí ameaça o meu reino? Ele quer sentar onde eu sento? Ele quer ser o rei que eu sou? Olha, eu até gosto da ideia de Jesus, não sei o que lá, tá, mas entre ele e eu, né? Então, bora matar Jesus. Quando ele decidiu acabar com Jesus, muitos bebês perderam a vida. Muitas famílias foram destruídas. Entende isso? Você entende que, no afã de matar Jesus, famílias foram destruídas, velórios aconteceram. Tudo isso porque um cara não queria que Jesus reinasse. De vez em quando eu acompanho famílias se destruindo pelo mesmo problema. Se destruindo porque alguém não quer que Jesus mande na família. Ele que quer mandar. Ela que quer mandar. Não, irmão, mas a Bíblia diz, não, pastor, eu sei, mas eu tenho um jeito, eu tenho o meu sistema, o meu jeito de ser. E aí, Herodes ataca. Porque, tipo assim, para Herodes é uma coisa relativamente fácil. Nós estamos falando de Herodes o Grande, o maior vulto da família herodiana de todos os tempos. Então, matar um bebê é uma coisa assim, relativamente fácil para quem tem todo o poder, como Herodes tinha naquele momento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos matar esse bebê. Mas eu não sei o nome da rua. Então, mata todo mundo da rua. Mas eu não sei o nome do bairro. Então, mata todos os bairros. Mata todo mundo de todos os bairros. Mas eu não sei, então mata todo mundo da Judéia, mano. Mata todo mundo, mas esse bebê não. Aí volta e aí conseguiu. A gente matou vários. Eu não sei se está entre eles. E aí, é fácil matar Jesus? É um bebê, é fácil. É fácil. Acabou de nascer. Você pega o pescoço, dá uma volta inteira na cabeça e devolve. Acabou. Você pega uma faca, passa no pescoço, nem dá para chorar. Corta a garganta, não faz nem barulho. Que o barulho incomoda. Quantas pessoas querem se livrar de Jesus porque não querem viver a vida que Jesus quer que ele viva? E nós? E eu? Só tem um detalhe. Jesus não é mais um bebezinho no berço. Tem um detalhe. Jesus não pesa 3, 4 quilos mais. Já pesou. Só tem um detalhe. Jesus não é mais um desse tamanhozinho enrolado num pano. Jesus não está mais lá na estrebaria, lá onde fica no coxo dos cavalos. Um detalhe. Jesus não é mais uma criancinha indefesa. Ele é Deus. Ele é Deus. E você acha inteligente afrontar Deus? Você acha inteligente enfrentar Deus? Esse Herodes
que era o grande, morreu. Ele não venceu Jesus. Ele tentou matar Jesus, não conseguiu. Para isso, destruiu famílias, é verdade. Fez um barulhão, é verdade. Mas Jesus estava guardado pelo Espírito Santo. E aí lá no Egito, lá pelas tantas, o anjo do Senhor vai lá e fala assim para José: pode voltar para Galiléia, para a Judéia e para Galiléia, para Israel, porque aquele Herodes, aquele que é o grande, já era. Herodes o grande já era. Então pode voltar, que ele tentou matar Jesus, mas não funcionou, é ele que morreu. Então pode voltar em paz. É o segundo ponto? Cuidado com promessas feitas a respeito de Jesus. Terceiro e último ponto. Temor e respeito não salvam ninguém. Temor e respeito não salvam ninguém. É duro dizer isso para a nossa geração, porque a nossa geração é a geração das ações. E eles acham que ações resolvem situações espirituais. Pregações do tipo, decisões decidem destinos, estão em alta. Pregações do tipo, reaja para que Deus reaja. Faça alguma coisa, porque se você fizer alguma coisa, Deus é obrigado a reagir positivamente a seu favor. Esse lixo de pregação, essa droga, e quando eu digo droga, é em todos os sentidos. Droga porque não presta, e droga porque vicia as pessoas nisso. Tem crente que está viciado nessa droga, chamada teologia da prosperidade. É uma droga. Você chega um dia, o pastor, porque hoje você não sei o quê, você dá, quem vai com 50, quem vai com 500, quem vai com 1000, porque Deus, no mundo espiritual, Deus precisa de que você faça o sacrifício, sacrifício é dinheiro, e dinheiro não sei o quê, e tal. Aí o cara vai lá, ele não tem para amanhã, mas ele vai lá e dá, o último que ele tem. Aí ele volta para casa, está tudo do mesmo jeito. Não é verdade. Como não é verdade, não vai funcionar. Mas esse tipo de igreja está pronta para dar uma segunda dose dessa droga. Aí ele vem no outro dia, olha, ontem não funcionou talvez, mas o que você precisa é o seguinte. Aí ele vai contar outra história e tal, e você vai outra dose. Tem gente que está viciado na fé. É viciado na fé. E não tem fé em Deus, tem fé na fé. E quem tem fé na fé não sabe em quem crê. Não sabe do que está falando, não sabe o que ele ouve. Porque não é fé no Deus da Bíblia. É fé na fé de um pastor. De um pregador. Você está entendendo isso? Muita gente tem temor, muita gente tem respeito. Eu vou falar de Jesus. Aí o cara tira o chapéu. Opa, Jesus. Pode falar. Você não conhece gente assim? Terceiro ponto. Temor e respeito não salva ninguém. Apenas o temor não salva. Pastor, mas quem é crente não tem que temer? Tem. Quem é salvo não tem? Teme. Mas só o temor em si não salva ninguém. Sinceridade não salva, temor não salva, ignorância não salva. Tem gente que está salvando um monte de gente com base nesses requisitos. Não, pastor, mas o índio, lá não sei da onde, tal, ele nunca ouviu falar. Se ele nunca ouviu falar, ele é ignorante, ele não conhece. Então, se ele não conhece, ele tem que ser salvo. Quem é que disse que a ignorância salva? Porque se a ignorância salva, a ignorância é um salvador. Então, é mais fácil não conhecer do que conhecer. Eu tenho um amigo, mas ele é testemunho de Jeová, mas sabe uma pessoa sincera? Quando fala da Bíblia, ele é sincero. Ele é sincero? Ele está enganado? Tá. Quem é sincero? Está enganado? Está sinceramente enganado. E vai sinceramente para o inferno. Pastor, mas o senhor não pode... É duro, eu sei que é duro, mas não é verdade? A pessoa tem câncer terminal, mas ela não sabe, então ela ignora, ela é ignorante naquele assunto. Isso faz dela uma pessoa curada? Não. Está doente do mesmo jeito, vai morrer do mesmo jeito. Temor, respeito, sinceridade, não salva ninguém. Não salva ninguém. Pastor, por que o senhor está falando isso? Por causa do outro Herodes.
O Herodes do começo é o Herodes o Grande. O Herodes do fim é o Herodes... Eu falei no comecinho, o Herodes Antipas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 20, a gente vai concluir o sermão. Marcos capítulo 6, versículo de número 20. Uma vez, há algum tempo atrás, eu preguei sobre esse texto, eu descobri esse versículo. Sabe aqueles versículos que estão bem escondidinhos, que você nunca leu? Tudo bem, eu já li a Bíblia inteira, tudo bem, eu também, algumas vezes, mas sabe quando você passa despercebido, você olha e fala, opa, peraí, que texto é esse? Esse texto é sobre Herodes Antipas, e o texto diz assim, porque Herodes temia a João. Ele está falando de João o Batista, primo de Jesus, pregador. O pregador lá das campanhas de batismo no Jordão. Aí está escrito assim, obrigado, Sivaldir. Porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Presta atenção nesse Herodes aqui, filho do grande, o Antipas. Esse cara parece ser um cara piedoso. Esse Herodes, diferente do seu pai que mandou matar os meninos, não, esse cara não. Ele é um cara temente. Ele é um cara piedoso. Ficou sabendo das campanhas batismais de João. Estava fazendo um furdúncio lá na região. Ele falou, peraí, eu quero ouvir esse cara. Eu quero ouvir esse cara. E foi lá ouvir João. E não é que ele gostou do que ele ouviu? Gostou. Porque lá em Lucas capítulo 3, na mensagem, tem poucas mensagens de João na Bíblia, pregações mesmo, na íntegra. E lá em Lucas capítulo 3, tem uma parte da pregação de João, e aí o versículo, deixa eu achar aqui, versículo 7, João pregando e o Herodes ouvindo, diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Isso é para os fariseus e saduceus. O Herodes olhou e falou, isso aí mesmo, esses caras aí da religião estão cheios de querer, concordo com esse pregador. Não conheço, mas eu concordo. Aí ele ouvindo a pregação de João, versículo de número, 10, a multidão interrogava dizendo, o que faremos pois? Ele diz, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver alimento, faça da mesma maneira. O Herodes parou, é verdade. Isso vai desopilar a assistência social do reino. Imagina se se cada pessoa que tem 2 der para quem não tem nesse tempo de frio agora. Pronto. O governo não tem que gastar tanto com cobertor, com albergue, com prato, como chama, bom prato e tudo isso. O Herodes falou assim, esse cara, ele está preocupado com a justiça social. Concordo com ele. Está certo, o que ele está dizendo está certo. Aí ele continua ouvindo. Versículo, eu parei em qual? 10 e 11, né? 12. Chegaram os publicanos, mestre, e nós? Os publicanos querendo ser batizados, veja aí. O que devemos fazer? Eles não peçam mais do que vos está ordenado. O publicano é o cobrador de imposto. O Herodes é o rei. Ele está dizendo, caramba, é isso mesmo. Se todo publicano fosse batizado por esse cara obedecendo isso que ele está falando, é o fim da corrupção no meu governo. Pô, esse João Batista aí é um cara... Eu vim aqui esperando outra coisa, achando que era um amotinador, que era um louco, que era um desvairado. Mas o que ele está falando? Se todo publicano, se todo cobrador de imposto não tivesse uma fazenda, uma Hilux na garagem, uma casa na praia, uma casa não sei onde, um apartamento de aluguel, se ele vivesse com o dinheiro do mês, ora, o governo ia ter mais dinheiro para aplicar em outras coisas. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Ele continua ouvindo a pregação de João Batista. Versículo, parei em qual agora? 13. Então, 14. Os soldados chegaram, os policiais. E de nós?
O que será? O que faremos? Ninguém trateis mal. Não defraudeis a ninguém. Se contente com o seu soldo. Eu disse, cara, verdade. Porque para o policial é muito fácil extorquir. Para o policial é muito fácil ganhar dinheiro. Qualquer coisa, dá para você ganhar dinheiro da pessoa. E ele falou, o que esse cara está falando tem razão. Por isso, no capítulo 6 de Marcos, versículo de número 20, é um daqueles textos que eu levei um susto quando li a primeira vez. Porque o Herodes, geralmente, é aquele cara, né, que ruim, maldoso, um crápula, historicamente falando. Mas aí a Bíblia diz, no versículo 20, que Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo. Ele respeitava João, ele temia e respeitava João, guardava João em segurança, quer dizer, cuidava da segurança pessoal do João. Falou, não, esse cara tem que pregar. Esse cara tem que pregar, porque as coisas que ele fala estão certas. Temia pela segurança de João, guardavam em segurança, e fazia muitas coisas atendendo João. Você entende isso? O João pregava, é isso aí, nós vamos implantar isso aí no governo. Isso aí que ele está falando tem razão. Se a gente começar a fazer isso, vai mudar para melhor. Ouvindo-o sempre de boa mente. Sabe o que eu ouvi de boa mente? Eu ouvi sem segundas intenções. Eu ouvi dizendo assim, não, eu quero que você ouça. Como muitos de vocês estão ouvindo agora o Evangelho. Vocês saíram de casa, tomaram banho, é de manhã nosso culto, está aqui sentado, tal, de boa mente. Você quer, talvez já aprendeu alguma coisa que você não sabia, ou Deus já falou com você alguma coisa, hoje já. Então, de boa mente, aprendendo de boa mente. E a Bíblia diz que esse cara é o Herodes Antipas. Gostava, respeitava, temia, ouvia de boa mente. Esse é o filho de Herodes o Grande, que temia João, gostava de ouvir o Batista. Mas temor e respeito não salva ninguém. Simpatia pelo Evangelho não salva ninguém. Respeito pela fé, pelos pastores, não salva ninguém. Não salva ninguém. A maioria das pessoas que são lançadas no inferno, ou que serão lançadas no inferno, temiam e respeitavam Deus. Eu vou repetir. A maioria das pessoas que serão lançadas no inferno temiam e respeitavam Deus. O problema é que temor e respeito não bastam. Você precisa se submeter. Você precisa se entregar. Fazer a entrega. Porque Jesus não é mais um bebê. Ele é Deus. Todo-poderoso. Quando você encontra um sábio, se a gente encontra um sábio, a gente aprende. Quando você encontra um professor, você conhece mais, agrega seu conhecimento. Quando você encontra um líder, você se submete. Você adere. Quando você encontra um revolucionário, você segue. Você admira. Quando você encontra um mestre, você ouve. Mas quando você encontra um Deus, você adora. Tem diferença. Um mestre você ouve, um professor você aprende, um revolucionário você se submete, você segue, mas um Deus você adora. Você se prostra e adora. Só tem dois caminhos para quem encontra Deus. Ou ignora ou adora. Se rende, se entrega, se submete. Foi isso que Pedro disse quando Jesus pergunta, e vocês? O que vocês acham? Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que falou aquilo para ele. Diz assim, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Isso é Mateus 16:16. Eu não sei explicar. Porque só existe um Deus. Mas o que o Senhor está perguntando, o que a gente pensa do Senhor, é o seguinte, Deus tem um filho. Nunca li isso em lugar nenhum. Deus tem um filho. E está aqui na nossa frente agora. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em carne e osso o Senhor é Deus. Não tem outras palavras. Teologicamente eu não sei explicar. Mas Deus tem um filho e esse filho está aqui com a gente, falando com a gente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um Deus você adora ou você
rejeita. Não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente. Ah, pastor, eu sei, sabe, eu respeito, tal, mas eu ainda não decidi. Quem não decidiu sobre Jesus já tomou sua decisão. Se você não se decidiu sobre Cristo, já tomou decisão. Porque Deus, você adora ou rejeita. Não é um negócio que você admira e gosta, que você pega uma ou duas ideias para colocar na tua vida. Não, Deus você adora ou você rejeita. Herodes Antipas gostava de ouvir, respeitava, temia, diz o texto, honrava. Até o dia em que João Batista bateu de frente com o pecado dele. Enquanto João não falava nada, eu honro João, eu gosto de João, eu trabalho por isso, eu aceito as palavras dele, eu recebo o que ele me diz, eu implemento no reino o que ele está dizendo. Até o dia que João Batista olhou para Herodes Antipas e disse assim, essa mulher não é tua, é do teu irmão. Quê? Essa mulher aí é do outro Herodes, é do Herodes Filipe, meio irmão teu. Eu respeito, eu gosto, eu creio, mas bateu de frente comigo. E agora? O Herodes? Prendam João Batista. Mas você não respeita? Respeito, mas bateu de frente comigo. Mas você não teme? Eu temo, não quero fazer nada, mas deixa ele preso lá, porque um dia, Salomé, sobrinha dele, porque a Salomé é filha do irmão dele com aquela mulher, sobrinha dele, veio dançando toda, né, cheia de onda e tal, e aí a Salomé, instigada pela sua mãe Herodias, que também é uma prima deles, essa mulher. Uma hora pesquise sobre isso. Ela diz assim, pede para ele, ele prometeu metade do reino, pede, eu te dou até metade do reino, bêbado, né? Falando bobagem. Pede-me, eu te darei mais até metade do reino. A mãe dele falou, reino? Para que reino se eu já tenho o reino na minha mão? Eu não tenho metade do reino, eu já tenho todo o reino. Quem tem o rei, tem o reino. Então pede aquele cara que está atrapalhando tudo. Pede a cabeça do João Batista num prato. Voltando. O Herodes respeita João. Teme João. Gosta de ouvir João. Eu mostrei o texto para vocês. Mas entre João e eu, o João é que se dane. Eu. Entre João e meu estilo de vida, o João que perca a cabeça. É o meu estilo de vida. Então eu encerro dizendo que temor e respeito não salvam ninguém. Se você teme a Deus, respeita o reino de Deus, tem respeito por pessoas de Deus, pastores de Deus, homens de Deus, eu digo para você, isso é bom, mas é só o começo. Você precisa fazer a entrega. Você precisa fazer a entrega. Se submeter completamente ao Rei verdadeiro. E se o Rei verdadeiro disser que o seu casamento está errado, está errado. Se o Rei verdadeiro disser que o seu comportamento está errado, está errado. Se o Rei verdadeiro disser que você precisa mudar, você tem que mudar. Se ele disser que você precisa parar de fazer alguma coisa, você tem que parar. Se ele disser para você começar a fazer alguma coisa, você tem que começar. Porque quem manda é Ele. O Rei é Ele. E nós apenas seus servos. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.